Olá, queridos, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula sobre sólidos geométricos e hoje nós vamos falar sobre os elementos de um sólido geométrico e o que é a planificação. Vamos lá, então? Bom, primeiro a gente vai trabalhar com os elementos básicos dos sólidos geométricos. Então, os elementos básicos do sólido geométrico são as faces, as arestas e os vértices. Calma, a gente não vai, não é nada de outro mundo, né? Na verdade, a gente vai explicar o que cada um desses, mostrar para vocês o que é cada um desses. Então, a gente tem aqui as faces, que são as superfícies que constituem um sólido. Isso matematicamente falando. De uma forma geral, as faces são os lados, né, do seu sólido. Aqui, ó, nesse caso, a gente tem aqui um cubo, né? Então ele tem é, 6 faces, né? Então ele tem 6 lados. Então é importante que vocês vejam isso. Outra coisa que é importante mencionar também, que na hora que vocês vão trabalhar com faces, arestas e vértices, é perceber que a figura geométrica, muitas vezes, ela está encobrindo o lado que está atrás. Então você não está vendo. Então muitas vezes, quando vão representar esse lado numa prova, aparece pontilhado, né? Essa parte de trás. E aí é importante a gente ver que tem a parte, né, a visão, a vista frontal da figura, mas tem uma vista também que está lá atrás que a gente não consegue enxergar. E a gente precisa contabilizar ela também, nas faces, nos vértices e nas arestas. Tá? As arestas nada mais são do que as linhas, né, que formam a figura. Então a gente tem aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 e 12. A gente conta aqui as linhas que formam a figura, né? É, na verdade, fala a interseção entre duas faces contínuas, né? Mas, na verdade, de uma forma geral, a gente tem aí que é nada mais do que as linhas que formam a figura. Né? Então, as faces são os lados, as arestas são as linhas que formam a figura, e os vértices? Os vértices, eles são as pontas da figura, né? Então, eles são os pontos de encontro das arestas, mas de uma maneira geral, são as pontas da figura. Então, aqui a gente tem já um marcado, né? 1, 2 e 3, mas a gente vai marcar mais, ó. 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui essa figura tem 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. É uma figura geométrica espacial. Vocês devem estar falando, ah, professor, mas face, aresta e vértice, eu me confundo. Então a gente vai fazer um exemplo, né, para vocês perceberem o que é cada uma delas. Então, face são os lados, né? A face, o rosto, a forma como a gente se apresenta. Então aí a gente tem os lados da figura. Aqui no caso dessa figura, que é um cubo, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, 6. A gente tem 6 faces, tá? A gente sabe que, por exemplo, o cubo é um dado, né? O dado é em formato de cubo. Então tem 6 lados. O dado tem 6 lados o cubo, então 6 faces. A gente tem também os vértices. Os vértices são as pontas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8. Então, os vértices são 8, né? Desse cubo. A gente fez esse exemplo no slide passado. E agora a gente vai também falar sobre as arestas, né? Que são as linhas. Arestas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, né? 12 arestas. Então tá aqui, 12 arestas. Mas não é só no cubo que a gente tem esses elementos. Outros sólidos geométricos, como essa pirâmide de base quadrangular ou pirâmide de base quadrada, também possuem, né? Elas têm faces, então a gente pode contar, né? A gente tem que contar aqui a de baixo, né? Uma face. Ah, essa daqui de trás, na vista frontal ela não aparece, mas a gente também tem que contar, apesar dela estar atrás, né? Duas, três, quatro, e essa daqui da frente, ó,
5. Então, 5 faces. Os vértices só. Vértices são as pontas. 1, 2, 3, 4, 5 vértices. E as arestas são as linhas, né? Ó, 1, 2, 3... Nossa, essa daqui saiu feia, né? 4, 5, 6, 7, 8. Então, a gente tem aí 8 arestas. Pessoal, vocês já viram que eu não sou muito bom em desenho, tá? Nessa parte de geometria, sempre trabalhamos juntos os professores de arte e matemática, né? O professor de arte, ele entra muito com a parte estética e entra muito com a parte de simetria, com outras partes que relacionadas à geometria. E o professor de matemática sempre trabalha com a questão dos cálculos, das classificações, aí mais voltado para a área de matemática, tá? Agora nós vamos fazer as planificações, né? Planificação. O que seria planificação? Essa palavra quer dizer o quê? Tornar plano, né? Então você vai pegar a figura geométrica espacial, que é aquela figura que parece uma caixa, e você vai abrir essa caixa e vai transformar ela em algo achatado, vai transformar ela em algo plano, tá? Então a gente já tem aí um exemplo para vocês, né? Que é o prisma de base hexagonal, né? Esse prisma de base hexagonal, ele tem as bases dele são hexágonos, né? São figuras de 6 lados. Então a gente vou colocar aqui, ó. As duas bases estão aqui e esse daqui, ó, são as laterais, ó. Na verdade formaram 6 laterais porque a base é um polígono de 6. Então aí nós temos o prisma de base hexagonal. Planificar significa você pegar uma figura tridimensional e transformar ela em bidimensional, transformar ela em 2 dimensões. Exemplos, né, de planificações. A gente tem aqui um prisma de base triangular, né, que é um prisma, ele está fechado, aí a gente vai abrir e vai transformar ele em algo achatado, em algo plano, né? A gente tem a pirâmide de base quadrada aqui, né? Também uma forma de se abrir a pirâmide. A gente tem os corpos redondos que também podem ser planificados, né? No caso aqui do cilindro, ó, olha aqui, ó, os círculos aqui que são as bases do cilindro e o cone, né? Que é aberto tem a base circular e a gente tem aqui a área lateral, que é essa partezinha daqui. Aqui só para afirmar mais um exemplo, né? Porque na verdade cada figura vocês vão ter uma ideia, né? Vão ter que ter uma ideia dela aberta, né? É só você colocar em mente que é uma caixa e que você vai abrir essa caixa, vai transformar a figura tridimensional numa bidimensional, uma figura com volume numa figura achatada. Então a gente tem alguns exemplos de planificação, como o cubo, como o cilindro, como a pirâmide, como o prisma de base triangular, que a gente viu, só que agora sobre um outro aspecto, uma outra dimensão, a gente viu no outro slide, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de fazer os exercícios, tá? Uma boa semana para todos e até a próxima. Tchau.